Tema 4 fala sobre a economia do continente americano. Então, a gente já tinha começado, não foi? Falando um pouquinho sobre a exploração dos recursos naturais. Falei que o continente é rico em recursos naturais, inclusive recursos energéticos, recursos minerais. O continente é muito rico. E aí, aqui o livro cita alguns fatores pelos quais o continente americano é rico nesse quesito, né, em recursos naturais. E aí vai dizer que a nossa formação geológica, as rochas que constituem o nosso relevo, elas favorecem aí a grande diversidade, a grande variedade de recursos naturais, principalmente minérios, né, que são muito importantes do ponto de vista econômico. Outra coisa, nós temos o continente, ele tanto é banhado a leste pelo Atlântico quanto a oeste pelo Pacífico. Então, por ter a presença de dois oceanos, faz com que a atividade pesqueira seja bem desenvolvida, né? Favorece a atividade pesqueira, a presença dos dois oceanos. Outra coisa, a diversidade de climas, as formas de relevo também, as diversas formas de relevo e os diversos tipos de solo existentes no continente americano também propiciam, né, favorecem a prática da agricultura, assim como a prática da pecuária. E outra coisa também, outro ponto relevante para a gente falar do continente americano é a nossa grande biodiversidade de floresta. Ou seja, biodiversidade quer dizer o quê? Variedade de espécies, tanto de animais, ou seja, fauna, quanto de vegetais, né, de plantas, flora. Então, a gente tem uma grande biodiversidade. E essa grande biodiversidade de florestas promove para a gente o quê? Tanto a exploração, infelizmente, muitas vezes essa exploração, muitas vezes não, ela é feita de forma predatória, exploratória, mas se fosse feita de forma realmente racional, seria a coisa mais correta a ser feita, né? Mas, enfim, nós temos uma grande biodiversidade e essa biodiversidade ela é ameaçada pelas nossas atividades, isso é importante falar, mas essa grande biodiversidade favorece para a gente o quê? Uma maior produtividade, que eu falei, né, que de certa forma é feita de forma exploratória, aproveitada pela indústria, é aproveitada por diversos ramos também que processam determinados tipos de espécies em produtos, enfim. Por isso que está dizendo aqui, ó, é possível desenvolver inúmeros produtos, certo? Então, a gente tem condições naturais abundantes que promovem para a gente diversos recursos naturais. O continente é rico. Inclusive, o nosso país é um dos países mais ricos nessa questão aqui de biodiversidade, né? Porque o Brasil engloba aí a maior parte da floresta amazônica. A maior floresta equatorial em nível de biodiversidade, né, de variedade de espécies do mundo. Agora, extração mineral. Em relação à extração mineral, como eu falei, o nosso continente ele é um continente rico, né, em recursos minerais. Recursos minerais que são, de certa forma, aproveitados do ponto de vista energético, do ponto de vista industrial, do ponto de vista... como é que eu posso dizer? Aproveitado também como combustível, enfim. Então, ó, as jazidas minerais e de combustíveis fósseis explorados na América se encontram espalhados pelo continente. Ou seja, não é uma coisa homogênea, né? Não, os recursos energéticos, os recursos naturais, minerais e os combustíveis fósseis como petróleo, gás natural, carvão mineral, não são combustíveis que estão, de certa forma, homogêneos no espaço. Ou seja, são espalhados. A gente vai encontrar em determinados locais mais, em determinados locais menos essa concentração. Na América anglo-saxônica, a grande presença de jazidas minerais, principalmente de petróleo, combustíveis fósseis, né? Petróleo, carvão, e aqui o ferro, que não é, obviamente, um combustível fóssil, o urânio, que é a base da energia nuclear, que é uma energia limpa, né? Mas muito perigosa. O gás natural, que é um combustível fóssil, associado à disponibilidade. O que é que a gente vai encontrar na América anglo-saxônica? A gente vai encontrar dois países que são desenvolvidos, os únicos desenvolvidos do continente, que são os Estados Unidos e Canadá. O que é que eles têm lá? Eles têm abundância de recursos minerais e combustíveis fósseis? Tem. E eles têm outra coisa que é muito importante para se aproveitar esses recursos aí, que é o quê? Money, dinheiro. Eles têm dinheiro, muito dinheiro para investir na produtividade, na extração, né, desses recursos e na produtividade. Então, por isso que está dizendo aqui, ó, eles têm recursos? Têm. E eles têm isso aqui também, money, ó, capitais, dinheiro. Tudo isso favorece o quê? A grande produtividade, o grande desenvolvimento aí, extração e desenvolvimento de produtos, né? E sem contar que, tipo, eles têm modernas técnicas de extração, de processamento, né? De transformação em produtos. Tem também, investem maciçamente em pesquisa e desenvolvimento científico nessas áreas, porque são áreas que demandam muito money, muito dinheiro, lucratividade, né? Então, são países ricos,
são países que investem em ciência, tecnologia, educação de qualidade, em centros de pesquisa, né? Mas, em contrapartida, são países também que possuem leis ambientais rigorosas. Ou seja, quer dizer o que essas leis ambientais rigorosas? Quer dizer que eles fiscalizam mesmo. Existe lá a lei dizendo, ó, tal empresa, ao fazer isso, isso e aquilo, tem que fazer uma verificação da área para saber se pode extrair isso aqui, o que é que pode ocasionar no meio ambiente, quais danos aquilo ali pode. Não é que no Brasil não exista isso também, viu? Na América Latina. Mas eu quero dizer que na América anglo-saxônica, Estados Unidos e Canadá, as empresas elas encontram mais empecilhos para atuar, né? As leis elas são mais rígidas e a fiscalização ainda mais, é mais severa, né? Enquanto em países como, por exemplo, o Brasil e outros países aqui na América Latina, existem sim leis ambientais, obviamente, existem. Não quer dizer que não exista, mas que na prática você sabe que tem assim, né, assim, é mais relaxada, essa questão da fiscalização que a empresa está fazendo. A empresa destruiu um rio extremamente importante para várias cidades. Interessante, mas aí cadê a fiscalização? O que é que essa empresa vai promover para o meio ambiente? Ela vai pagar uma indenização? Quando ela vai pagar essa indenização? O que é que ela vai promover ali no meio ambiente para recuperar a área, tentar recuperar aquela área? O que é que ela vai promover para as pessoas que foram afetadas economicamente, né, as pessoas que viviam na área? O que é que essas empresas que promovem esses danos aí, elas estão fazendo em um país como o nosso, certo? É isso que fica aí, a interrogaçãozinha que vocês têm que fazer na cabeça. Para mim, elas estão aproveitando, assim. Se aproveita demais. É tanto que o livro vai dizer aqui, ó, muitas empresas dos Estados Unidos e do Canadá, ou seja, da América Anglo-Saxônica, elas veem que nesses países delas, né, no caso dos Estados Unidos e do Canadá, as leis são muito severas e a fiscalização também. Aí, o que é que elas fazem? Vamos se instalar nesses países onde as leis não são tão severas, tipo assim, que a aplicação das leis não é feita de forma tão dura quanto aqui. Vamos se instalar nesses países onde, de certa forma, a legislação ela é flexível, né? Que muitas vezes o governo ele atende aos interesses das grandes empresas, dessas grandes empresas transnacionais, porque elas, sei lá, geram emprego nos países, elas, de certa forma, acabam consumindo algumas coisas que são produzidas aqui dentro, enfim. E aí o governo meio que, vou usar esse termo feio, meio que abre as pernas para essas empresas aí, essas empresas transnacionais de países ricos, como Estados Unidos e Canadá, mas que essas empresas acabam lascando, estou usando os termos perfeitos hoje, elas acabam deteriorando o nosso meio ambiente e pouco é feito para recuperar, para tentar ajudar ali, concretizar o que elas, vou dizer outra coisa agora, o que elas fizeram de ruim. Ai, meu Deus. Então, ó, para escapar desse tipo de fiscalização e obter mais lucro, porque o que é que a empresa quer? Ela quer obter o lucro, né? A gente sabe que o capitalismo funciona através do lucro. É o objetivo do capitalismo, o lucro. Então, elas vão em busca do lucro. Então, além delas irem em busca, muitas vezes, de uma mão de obra baratinha, que aqui elas vão encontrar, de um recurso energético, né, ou seja, de uma fonte energética, ou então de um recurso mineral, elas estão em busca disso, né? Mas elas estão em busca também de países onde ofereça para elas uma legislaçãozinha assim, flexível, onde a fiscalização não seja tão severa. Tipo assim, vai só deixando debaixo do pano, sabe? Um pouco é discutido para melhorar a situação. Enfim, então, lógico, muitas se instalam em países da América Latina, inclusive o nosso país, porque elas encontram essas coisazinhas aí favoráveis, né? Aí aqui cita algumas coisas. Além da questão da legislação ambiental ser flexível, pouca fiscalização, o que é que elas vão encontrar aqui? Mão de obra barata, poucas leis contra a exploração predatória. Perfeito! Perfeito. O que a empresa quer? Não é isso que ela quer? Essas empresas que extraem recursos minerais, combustíveis fósseis, não é isso que elas querem? Poucas leis contra a exploração predatória e mão de obra baratinha. Ou seja, o que elas pagariam de salário no país delas, nos Estados Unidos e no Canadá, é bem superior ao que elas pagam aqui, porque os salários do brasileiro é bem menor do que os salários que são pagos nos Estados Unidos e no Canadá, certo? Então, elas buscam isso aí. E quando elas encontram essas empresas que realmente atuam diretamente com o meio ambiente, extraindo recursos, quando ela encontra um país assim que tem grande abundância de recursos, como o nosso, e propicia para ela leis ambientais bem flexíveis, né? Não tem tantas leis e quando tem, não tem tanta fiscalização, é perfeito. Elas se jogam de cara assim, opa, bora, vamos com força para ali. Perfeito. Então, nesses países desenvolvidos a gente vai encontrar muitas empresas aí importantes,
mas empresas que detêm técnicas modernas de extração, né? Essas técnicas elas trazem para esses países mais pobres, países aí em desenvolvimento, elas trazem para cá, e aí começam a explorar de forma exploratória, predatória, os nossos recursos, certo? E o Estado acaba, de certa forma, vou dizer de novo, abrindo as pernas para essas empresas aí, para elas virem para aqui, e não só para aqui, mas para outros países da América Latina também. Explorar esses recursos que deveriam ser nossos, extraídos por empresas nossas e comercializado por empresas nossas, certo? E o Brasil já teve, viu? A gente tem, na verdade, algumas empresas de extração mineral, de combustíveis, né? Como, por exemplo, a Petrobras, que é a nossa maior empresa nesse ramo aí de combustíveis fósseis. Mas a Petrobras, por exemplo, se 49% dela não é mais brasileira, né? 49% dela ela é uma empresa de economia mista. 49% dela foi vendida por capital privado e 51% dela é brasileira. Ou seja, a maior lucratividade da empresa realmente ainda é brasileira. Coisa que muitos governos já tentaram privatizar ela 100%. A gente já teve uma empresa muito rica nesse setor mineralógico, de extração de minério de ferro, manganês, bauxita, enfim, que é a Vale do Rio Doce, Companhia Vale do Rio Doce, que já foi brasileira, mas foi vendida no final do século XX, a preço de banana, para o capital privado. Hoje em dia, é uma das maiores do mundo no ramo de exploração mineral, principalmente minério de ferro do mundo. Extrai aqui do nosso país, uma empresa que era nossa, mas foi vendida, foi privatizada, enfim. A gente tinha outra também, que é a Companhia Siderúrgica Nacional, também foi privatizada no final do século XX, enfim. Já tivemos empresas gigantescas que a atividade delas vinha para o nosso país, para a população, para investir em setores sociais, mas que foi vendida. E alguns governos aí, inclusive esse de agora, ele é doido para privatizar ainda mais as nossas empresas, certo? Percebam quando saem essas noticiazinhas aí, o governo está doido para privatizar a Petrobras, porque ele precisa de dinheiro para investir em tal setor. Mas é necessário vender essa empresa? Por que vender uma empresa que é riquíssima, que detém aí uma grande lucratividade, e essa lucratividade pode ser investida? Certo? Comecem a perceber essas notícias que saem aí, esses governos que adoram destruir o que a gente tem de bom ainda. Aí aqui vai falar um pouquinho sobre a América Latina, né? Agora vai explorar a América Latina. Na América Latina, países como México, Equador, Venezuela, aí eu deveria mostrar aqui o mapa da América Latina, né? O mapa, mas deixa eu ver se eu encontro. Vou tentar abrir outro para mostrar o mapa. A internet tá ótima. Opa. Eu abri o canto errado, não foi? Deixa eu olhar. Foi, abri o canto errado. Interessante. Demorou ele meio. Ai. Porque abstrair é uma coisa muito horrível. Eu aprendi geografia com mapas. Então, eu não consigo ensinar geografia sem mapa. Para mim, é quase impossível ensinar geografia sem mapa, sabe? Porque eu acho muito ruim você falar de um país e o aluno não saber. Eu, por exemplo, eu tinha ódio, né? Quando eu estudava, que eu não sabia onde é que se localizava, o professor ficava falando. E eu, onde é? E não dizia. Aí eu ficava agoniada. Então, o livro vai mencionar agora alguns países da América Latina. México, Equador, Venezuela, são grandes produtores de petróleo. Estando neste país, ou seja, na Venezuela, as maiores reservas mundiais de petróleo. Vamos lá, onde é que está o México, Equador e a Venezuela? Aqui, ó. Venezuela está na América do Sul, né? México está aqui na América do Norte, mas a partir do México já é América Latina. E qual é o outro país? México, Venezuela e? Equador. Equador. Olha aqui o Equador. Também na América do Sul. Certo? Esses países têm grande produtividade no ramo do petróleo, México, Equador, Venezuela, mas a Venezuela, em especial a Venezuela, prestem atenção nisso, que eles vão ouvir dela no futuro. A Venezuela é o país que detém as maiores reservas mundiais de petróleo do mundo. Não é o país que tem a maior produtividade, mas eles são o país que tem a maior reserva mundial de petróleo, certo? Não, é diferente você ter maior reserva de você ter maior produtividade. Produtividade é porque você produz mais. O país que mais produz hoje em dia é a Arábia Saudita. Fica disputando ali com a Rússia. Mas eles não têm as maiores reservas. As maiores reservas estão aqui na Venezuela, certo? E vocês vão entender que tipo, a crise que a Venezuela está vivenciando hoje
que é uma crise que começou já há alguns anos, é uma crise desencadeada por causa do petróleo. Porque, basicamente, 90% de tudo que a Venezuela produz e exporta é proveniente do petróleo ou de alguma coisa derivada do petróleo. É um país dependente de petróleo. Aí você faz, professora, isso é uma coisa boa e ruim ao mesmo tempo, né? Porque o petróleo é a fonte de energia mais utilizada no mundo, verdade? É a fonte de energia mais utilizada no mundo, até hoje. Desde mais ou menos o século XX, né, até o momento atual, é mais utilizada. Embora seja um recurso não renovável, porque o petróleo ele vai acabar um dia. Mas esse país aqui, a Venezuela, detém as maiores reservas mundiais de petróleo. Sendo que, detalhe, quando um país ele concentra toda a sua produtividade, tudo que ele vende com base em um único produto, se aquele produto entrar ali em uma crise, sei lá, vamos dizer que o preço do petróleo a nível internacional começou a cair muito, certo? O petróleo é vendido por barril. Você compra petróleo por barril de petróleo. Aí, vamos dizer que o preço do barril do petróleo ele caiu muito drasticamente porque os países entraram numa crise financeira, enfim. E aí, ou então um país que produzia muito e exportava, esse país entrou em um conflito, né? Enfim, aí ocorreu um grande conflito a nível internacional. Houve uma caída aí do preço do barril do petróleo. O que é que pode acontecer com um país como a Venezuela? Que 90% praticamente de tudo que ele produz e exporta provém do petróleo. O preço do petróleo caiu, está bem baixinho. O que é que acontece com a economia desse país? Entra em quê? Vai entrar em crise, né? Vai entrar em crise. Então a gente vai ver que tipo a crise que a Venezuela ela vem passando hoje em dia é em decorrência, grande parte, do petróleo. Que lá no ano entre 2013 e 2014 houve uma queda drástica do preço do barril do petróleo a nível internacional, certo? Por vários fatores, né? Aqui eu coloquei até no site alguns fatores para explicar para vocês. Como, por exemplo, oi, João, quer falar? Levantou a mão? João, quer falar? Não sei se é só pra mim, mas você tá travando demais. Sua voz também está travando para mim. Que até a sua voz tá travando, acho que é essa internet. A minha tá travando, tá? Não, a voz de João Vitor tá travando, acho que é a internet. Eu percebi, é a sua, viu, João? Internet. É a sua. João, você faça, sabe o quê? Tire aí o roteador, né, da tomada, conte 10 segundos e volte, saia da aula e depois você entra de novo, que eu aceito. Se não restaurar aí logo, viu? Ou então pode ser muita gente. Bom, já vou. Deve ter muita gente utilizando aí, talvez. Não, só tem eu aqui utilizando. Só? Não tem mais ninguém. É, só eu. Tente fazer isso que eu falei, para ver se dá certo. Tá bom, então eu volto daqui a pouco. Mas tá normal sua voz agora. Tá normal. Não, mas sua voz pra mim ainda tá travando demais. Vote? Pois tá, pois veja aí. Tente resolver. Então vamos lá. Fatores para explicar por que estava ocorrendo aí um aumento progressivo do preço do barril do petróleo no ano entre 2013 e 2014, né? Lembrando que o presidente da Venezuela é um carinha chamado Nicolás Maduro. Ele chegou ao poder lá no ano de 2013, certo? Porque, na verdade, a Venezuela era um país... Eu não preciso ficar decorando essas coisas, não, viu? Só estou dizendo a título de informação mesmo. A Venezuela era um país que tinha um presidente lá, bem famosinho, chamado Hugo Chávez. Já ouviram falar dele, o Hugo Chávez? Ou não? Talvez não. Enfim, porque ele morreu em 2013, esse cara. Ele foi muito importante para a Venezuela. Hugo Chávez ficou no poder de 99 a 2013. De 99 a 2013, eles conseguiram vender muito petróleo, aumentar a produtividade e vender bastante, certo? E aí ele começou a investir em alguns setores sociais. Ele não era um governo ali muito próximo dos Estados Unidos, enfim. Mas o Nicolás Maduro chegou a fazer parte ali, chegou a estar próximo do Hugo Chávez. Hugo Chávez morreu em 2013 e quando em 2013 ele morreu, houve eleição no país e esse carinha aqui assumiu, Nicolás Maduro. Quando o Nicolás Maduro chegou no poder na Venezuela, o país começou a enfrentar já uma crise, em decorrência aqui do preço do barril do petróleo. Começou a cair gradualmente. Por que o preço do petróleo começou a cair gradualmente no mundo todo, né? E afetou diretamente, afetou a Venezuela, porque a Venezuela é um país dependente, né? Tanto nessa questão é um país que exporta basicamente petróleo ou algum produto derivado de petróleo. Então, se ocorre uma diminuição do preço do petróleo, o país ele entra em crise, obviamente. O ruim é isso. Eles são ricos e não são ao mesmo tempo em relação à economia mesmo, né? Por causa do petróleo.
E aí, ó, aqui vai explicar alguns fatores. Diz assim, a recusa por parte da Arábia Saudita. A Arábia Saudita é o maior produtor mundial de petróleo. A Arábia Saudita, que é um paizinho que fica aqui no Oriente Médio, não sei se vocês já ouviram falar. Fica aqui na Ásia, na porção chamada de Oriente Médio, que é uma porção muito rica da Ásia em petróleo. Esse país aqui, ó, Arábia Saudita. Arábia Saudita, que fica aqui perto da Jordânia, do Iraque, do Kuwait, países que são bem ricos nesse ramo de petróleo. Catar, vai ser a próxima Copa do Mundo, tá vendo? A Arábia Saudita é o maior produtor mundial de petróleo do mundo. Então, vamos lá. Aí vamos para aqui, para os fatores. Então, ó, recusa por parte da Arábia Saudita e outros países da OPEP. Existe uma organização, que é a Organização dos Países Exportadores de Petróleo. São os que mais produzem e exportam petróleo no mundo, sabe? É chamada de OPEP, essa organização. Então, recusa por parte da Arábia Saudita e dos países da OPEP, cadê? De diminuírem suas produções para manter os preços. Além de uma demanda menor, ou seja, a Europa passou a comprar menos, e a Ásia também, petróleo, e o aumento da produção de xisto. Existe, mas é uma rocha metamórfica, não, rocha sedimentar, enfim. Existe produção de petróleo através dessa rocha aqui, do xisto. E aí, tudo isso, a junção de tudo isso, uma menor demanda da Europa, da Ásia, a não aceitação desses países aqui a manter os preços, tudo isso fez com que houvesse uma diminuição do preço do barril do petróleo, a partir entre 2013 e 2014. E aí a Venezuela entrou em crise econômica, né, por causa do petróleo. Mas aí começou a ocorrer algumas manifestações no país em prol de liberdades democráticas, né, das pessoas terem mais liberdade de falar, de expressão. Enfim, o governo começou a reprimir as pessoas nas ruas. E aí começou uma crise política na Venezuela. A Venezuela já estava passando por uma crise econômica e começou uma crise política. Aí o moído é tão grande lá que tem um cara chamado o Guaidó. Não lembro o primeiro nome dele agora, mas enfim, o Guaidó, ele se intitulou novo presidente da Venezuela. E os Estados Unidos apoiam ele. Então, só para vocês perceberem como está uma loucura na Venezuela. A Venezuela tem um presidente, que é o Nicolás Maduro. Sendo que tem um cara lá na Venezuela que ele diz que o governo da Venezuela é uma ditadura e que ele se autoproclamou presidente da Venezuela. E os Estados Unidos estão apoiando ele, porque os Estados Unidos é contra o Nicolás Maduro. E os Estados Unidos estão pressionando alguns países para pararem de comprar produtos da Venezuela, principalmente petróleo, certo? E aí afundando a Venezuela ainda mais numa crise maior, econômica. É como se alguns países capitalistas, principalmente os Estados Unidos, estivessem embargando, pressionando o Nicolás Maduro a sair do poder, porque os Estados Unidos não querem o Nicolás Maduro no poder, na Venezuela. E aí fica apoiando esse carinha que se autoproclamou presidente da Venezuela, sendo que ele não vive lá, ele está em exílio, ele está em outro canto, e aumentando as tretas aí da Venezuela com o mundo, porque os Estados Unidos ficam pressionando os outros países a embargarem, a parar aí o comércio com a Venezuela, afetando ainda mais a crise na Venezuela. Aí o que aconteceu com a Venezuela? De forma bem simples. O país, desde a época de Hugo Chávez, né, que governou de 99 a 2013, era um país muito dependente do petróleo, já era um país muito dependente do petróleo, e um país que importava basicamente quase tudo que ele necessitava. Então, imagine, é um país que não produz muito o que necessita, compra de fora o que necessita, comida, material de limpeza, digamos assim, que mais? Produto farmacêutico. É um país que compra coisas que necessita, não produz muito o que necessita, porque eles produzem muito o quê? Petróleo e coisas derivadas do petróleo. Então, eles compram de fora. E aí, como a Venezuela entrou em crise, né, de 2013 para 2014, que entrou em crise, então o país parou de importar muita coisa, parou de comprar muita coisa de fora que ele necessitava. Então, pare e pense. Chegou um momento na Venezuela que, como eles tinham parado de comprar muita coisa, né, que eles necessitavam, faltava coisas no supermercado, faltava coisas na farmácia, faltava coisas para comprar. E o que tinha eram coisas muito caras, porque a inflação no país subiu muito. Muito, muito, muito. O professor, o que é inflação? Inflação é o preço generalizado dos produtos. É o preço dos produtos, certo? Tudo que a gente compra todos os anos, às vezes por meses, aumenta.
Tudo que você compra. Tipo, o que eu comprava antes com R$ 50, eu não consigo mais comprar hoje. Porque tudo aumenta a cada ano e às vezes uma coisa fica aumentando de mês em mês, né? Ou seja, a inflação ali fica aumentando, ou seja, o preço das coisas fica aumentando conforme ali a situação do país, se o país enfrenta uma crise política, uma crise econômica, o preço vai aumentando, a inflação vai aumentando, certo? E sem contar que normalmente isso ocorre, porque as coisas elas realmente aumentam. Mas o normal seria que os nossos salários eles aumentassem mais um pouco do que a inflação das coisas. Tipo assim, o normal seria que a gente tivesse mais poder de compra para comprar o que a gente necessita, mas o que é que está acontecendo na Venezuela? Lá na Venezuela, a inflação chegou a 1000%. 1000%. O que é que significa dizer isso? Significa dizer que as pessoas na Venezuela, para comprar, sei lá, um quilo de frango, que antes era R$ 5, esses R$ 5, bote aí, vezes 1000, certo? Porque aumentou 1000%. Aumentou 1000%. Eu acho que eu fiz certo a conta de matemática, eu espero que sim. Se não, perdoe, eu sou de humanas. Então, tipo, aumentou 1000% tudo lá, porque a inflação aumentou em 1000%. O preço das coisas aumentou 1000%. Então, tem até um documentário na internet que diz assim, uma mulher falando, eu tive que sair do meu país, da Venezuela, porque o meu salário só dava para comprar 1 quilo de frango. E mais nada. Então, imagina as pessoas que eram mais pobres ainda, que o salário era mais baixo do que o dessa mulher. Né? Então, forçou, de certa forma, começou a forçar a migração de venezuelanos para outros países. E um dos países que os venezuelanos, vocês devem ver aqui, ó, que a Venezuela faz fronteira com o Brasil, ó, na região norte, tá vendo o Brasil? E uma das saídas dos venezuelanos foi procurar um país mais desenvolvido ali próximo a eles. Seria quem? O Brasil. Sendo que alguns venezuelanos também começaram a migrar aqui para a Colômbia, para outros países, certo? Mas o país mais visado dos venezuelanos para tentar fugir dessa crise que a Venezuela passa é o Brasil, certo? É o país que tem a maior população, maior economia da América Latina todinha. Então eles visam o nosso país. Sendo que quando eles chegaram aqui começaram a ser reprimidos, passaram por diversas formas de preconceitos. Hoje em dia o Brasil passa por uma crise também, uma crise sanitária, de saúde, uma crise política, uma crise econômica. Eu tenho visto muitos venezuelanos nas ruas pedindo dinheiro. Eu já presenciei muito venezuelano pedindo dinheiro nas ruas. Venezuelano aqui em Caicó, inclusive. Pessoas que tinham vindo para aqui para tentar a vida, para conseguir um emprego, para conseguir se estabelecer. E muitos não estão conseguindo. Né? Muitos não estão achando emprego, não estão achando o que fazer. Não tem apoio também do governo daqui, do Brasil. Enfim, é uma situação de calamidade para eles. É muito triste, muito, muito triste. Mas, enfim, eu fiz um aparato assim bem por cima da crise na Venezuela. Mas eles passam por uma crise tanto econômica quanto política. Eles vivem praticamente uma ditadura lá, hoje. O regime lá do Nicolás Maduro, ele se diz ser socialista, viu? Por isso que eu digo que as pessoas mancham a imagem do socialismo, porque o socialismo não é ditadura. O socialismo não foi escrito para ser uma ditadura. É um regime onde existe ali a coletivização das terras, né? Tudo pertence ao Estado, mas também cada pessoa tem uma função, cada pessoa deveria ter ali o que é necessário para se viver, e não existe isso. O socialismo que é aplicado não é assim. Né? Então lá eles dizem ser socialistas, mas é uma ditadura. Se você é contra o Nicolás Maduro, você vai ser reprimido por ele. Enfim. Então, ó, maior produtora mundial de petróleo, não é a maior produtora mundial, mas é a que possui as maiores reservas de petróleo do mundo, é a Venezuela. Mas tem esses outros países que também se destacam. O nosso país também se destaca, viu? Como um produtor de petróleo. Além de petróleo, também na questão de minério de ferro. O Brasil tanto se destaca na produção de petróleo quanto na produção de minério de ferro. Produção e exportação. Mas detalhe, que boa parte dessa produtividade aqui de minério de ferro é feita por empresas que não são nossas. São empresas aí transnacionais. Agora vamos aqui, Chile, acho que eu já estava por aqui na outra aula, mas enfim. A economia de muitos países latino-americanos, como Bolívia, Jamaica, Equador e Venezuela. Bolívia, Equador, Jamaica, aqui na América Central, e Venezuela, na América do Sul.
Ó, depende da extração e da exportação de minérios. Ou seja, são países dependentes disso aqui, de minérios, certo? Se ocorrer aí alguma crise a nível internacional, eles, obviamente, também entram em crise. Eita, pessoal, falta menos de 1 minuto. Mas tá bom, não vai dar tempo mesmo, né? Faz chamada. A gente vai parar por aqui e continua amanhã, né? Não, amanhã não. Amanhã não. É sexta-feira. Eu troquei com Rosalie, viu? Quem não viu minha mensagem lá no grupo, eu troquei com Rosalie. Rosalie vai dar a primeira e segunda aula de amanhã e eu vou dar segunda e terceira dela na sexta, né? Pronto, eu acho que a segunda e terceira dela na sexta-feira. A gente trocou. Aí deu certinho. E aí vocês lembrem de... Eu coloquei atividade na plataforma, 2 atividades. Tô pensando se eu vou mudar o prazo. E façam os slides e me enviem, certo? Até segunda-feira. As 2 resenhas eu tive, viu? Isso! Parabéns. Tá, mocinha. Tchau, cheiro no...